Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabiane, sou professora do 4º ano e nós vamos estudar durante esses dias a disciplina de língua portuguesa. Nós já estudamos o primeiro capítulo e agora nós daremos início ao segundo capítulo. Talvez alguns alunos já viram em sala de aula, mas nós vamos retomar esse conteúdo para que todos consigam acompanhar esse conteúdo juntos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos iniciar com o título desse capítulo, que é a memória, os dados e as informações. Nesta aula nós vamos vamos falar sobre a abertura do capítulo, vamos conversar sobre o conversa vai, o conversa vem, teremos a leitura de um texto bem interessante, memória e esquecimento, e o item para entender o texto. E depois uma atividade que você vai fazer quando a aula terminar, depois que você brincar um pouquinho, relaxar, que é como se fosse aquele para casa que você leva todos os dias quando você está em sala de aula. Vamos lá então? Lá na página 26 da sua apostila, na abertura do capítulo, nós iniciaremos com as informações mais importantes do que a gente vai ver em todo o capítulo, não somente nessa aula. Neste capítulo, você vai continuar fazendo investigações e descobertas, mas agora, de outras formas, você vai aprender como organizar tudo isso. Nós vamos aprender diagramas, gráficos, tabelas. Tabelas? É matemática? Não, é língua portuguesa. Mas a gente precisa das tabelas, dos gráficos, dos diagramas, para que a gente consiga se organizar de uma forma em que tudo fique mais fácil a compreensão. Você também lerá textos sobre como lidar com as informações que recebe e o conhecimento que produz. Vai estudar ainda os numerais cardinais e ordinais e o plural das palavras com M. Vamos então ao item do conversa vai. Como que é a sua memória? Pensa um pouquinho, como é a sua memória? Você costuma lembrar de tudo que você precisa? Você lembra de tudinho, sem esquecer nadinha? Já ficou chateado por ter esquecido alguma coisa muito importante? Posso contar uma historinha bem rapidinho? Uma vez a prof foi ao supermercado. Fiz uma compra, escolhi coisas gostosas. Quando eu cheguei no caixa para pagar, eu tinha esquecido a minha carteira em casa. E dentro da minha carteira estava o meu dinheiro, estava o meu cartão. Eu fiquei muito chateada. Não foi legal. Eu esqueci, simplesmente esqueci. Tive que voltar na minha casa, buscar, voltar. Teve todo um transtorno. Tudo porque eu esqueci. Eu aposto que você também tem uma história parecida. Então é muito chato isso, não é mesmo? Lá na página 27, no item do Conversa Vem, tem uma perguntinha bem interessante para você pensar um pouquinho e responder. Nossa memória, ela é engraçada. Funciona muito bem para algumas coisas e não tão bem para outras. Será que existem técnicas para que a gente consiga ter auxílio no momento de lembrar coisas importantes? Porque a gente lembra tanta coisa que às vezes nem são tão importantes, mas quando chega a hora da prova, aquele conteúdo importante, a gente acaba, esquecendo, não consegue lembrar. Memória e esquecimento. Presta atenção que é bem importante. Às vezes ouvimos uma música apenas uma ou duas vezes e ela gruda em nossa cabeça. Quem que nunca escutou aquela música? O nome dela é Jennifer. Eu aposto que você já escutou. Se você não escutou, só de eu ter cantado essa vez, você vai ficar cantando, porque ela gruda na cabeça. E você fica dias, horas, mesmo que você não saiba a letra toda. Mas isso fixa na sua cabeça. Por outro lado, há aqueles momentos em que você estuda algum conteúdo e na hora que precisa lembrar, você fica decepcionado porque você não consegue. E eu já presenciei muitas cenas em sala de aula. Eu sei que o aluno sabe, eu sei que ele estudou, só que na hora que ele precisava lembrar daquele conteúdo, ele acabou esquecendo. Isso já aconteceu com você? Já, né? Acontece com todo mundo. Muitos pesquisadores estudam o funcionamento do cérebro, suas estratégias de aprendizagem e a memória. Leia o texto a seguir sobre um desses assuntos. A prof vai ler com vocês, mas nada impede que você pause esse vídeo, que você volte no texto e que você leia novamente. Até porque você vai precisar desse texto para interpretar
as questões que virão nas próximas páginas. 3 passos para registrar na memória tudo que você estuda. Olha que legal, você ter técnica para você conseguir registrar aquilo que é importante para você. Você já ouviu falar sobre a curva do esquecimento? Presta atenção que você vai precisar desse título, curva do esquecimento. Entenda o que é e como contornar isso. Uma das principais dificuldades do estudante é conseguir se lembrar de tudo o que aprendeu. Você até se lembra que foi para a aula, abriu o livro, começou a leitura, ou acessou o seu computador, abriu esta aula, viu esta prof linda te dando aula, mas e o conteúdo? Não lembra, né? Zero. Acabou esquecendo. Isso tem uma explicação. Alberto de Souza, conhecido como o Homem Memória brasileiro, conta no livro Supermemória, você também pode ter uma, que esse esquecimento é algo normal do cérebro, mas que existem formas de melhorar isso. Então, vamos entender um pouquinho mais com esse texto aqui. Agora, lá na página 28, lá da sua apostila, nós daremos continuidade no texto. Começa na página 27 e você dá continuidade na página 28. A curva do esquecimento. De Souza explica que muitos estudantes o procuram preocupados com a qualidade de leitura que fazem, alegando que ela é tão ineficiente. Vou fazer uma pausa só para te explicar o que é ineficiente. Ineficiente é aquilo que não atinge um objetivo, não atinge uma meta, não é suficiente. Então, eles procuram para entender isso. Eles dizem que após alguns dias já não se lembram mais nada do que leram. Para o especialista, isso não tem nada a ver com o processo de leitura em si, mas sim com uma coisa chamada curva do esquecimento. Agora a prof já está lá na página 28. Observe que essa página, antes de eu continuar a leitura, ela tem uma imagem e você vai precisar dessa imagem também, então observa bem ela. Descoberta em 1885 pelo filósofo alemão Hermann, ele tem um sobrenome difícil, gente, alemão, Hermann Ebbinghaus. Talvez a pronúncia não esteja correta, porque é alemão, né? Mas é um nome diferente. A curva mostra o quanto de informações nosso cérebro é capaz de reter com o passar do tempo, após uma sessão de estudos com 1 hora de duração. Ou seja, nós estudamos durante 1 hora e essa pesquisa mostra quanto que a gente consegue guardar dessas informações. Ela se inicia no 0, porque começa a contar um pouquinho antes do momento em que o estudante inicia sua sessão de estudos. Ao final da leitura do conteúdo, a curva atinge o ponto máximo, o que significa que ele se lembra de 100% do conteúdo ensinado. Ou, como dizia De Souza, ao menos saberá o máximo que ele tem condições de aprender, dado o conhecimento prévio sobre o assunto. Então, do lado, nós temos um gráfico e você consegue observar. No primeiro dia, vai lá em cima a curvinha. Olha lá, está lá em cima. Veja o que vai acontecer agora. Percebam que a curva vai caindo com o passar dos dias. Logo no segundo dia, depois do fim dos estudos, caso não tenha feito nenhuma revisão, o estudante provavelmente se lembrará de pouca coisa, por volta de 50%. Ou seja, se eu não treinar, se eu não lembrar, eu já esqueci a metade, 50% do que aprendeu. Segundo o especialista, as pessoas se esquecem mais nas primeiras horas do que ao longo de 30 dias. Ao final do primeiro mês, restará apenas uma vaga lembrança e a impressão que ficará é a de que você nunca estudou aquele conteúdo, porque o nosso cérebro ele está acostumado a descartar informações que não são utilizadas com frequência. Então, a gente acaba esquecendo coisas que a gente não usa muito. E aí tem 3 maneiras de você treinar isso e não esquecer. Para mudar isso, De Souza recomenda 3 passos. 1. Nas primeiras 24 horas, após a sessão de estudos, para cada leitura de 1 hora, faça uma revisão de 10 minutos. Fez um estudo de 1 hora, 10 minutinhos de revisão. Ela deve ser feita nesse período de tempo, porque é o momento em que mais perdemos informações. E isso será suficiente para segurar a sua memória. Então, você estudou 1 hora, dentro daquelas 24 horas após a sua leitura, você revê 10 minutinhos. É tão pouco, mas faz tanta diferença.
No 7º dia, esta é a segunda dica. No 7º dia, após a sessão de estudos, ou seja, uma semana depois, você vai dedicar apenas 5 minutos para reativar a memória, para você reativar na sua memória tudo que você viu nesse material. Ao final de 30 dias, você vai praticar o conteúdo durante 2 a 4 minutos e isso deverá ser suficiente para ajudá-lo novamente, para você rever tudo que você estudou. Agora, na página 29, nós temos o para entender o texto. Aqui nós temos algumas questões. Como que funciona? Eu vou ler para vocês, vocês pausam, respondem e depois a gente volta e faz a correção. Tudo bem? Então vamos lá. Número 1. Quais assuntos são abordados no texto? Nós temos memória, doenças, estudos, saúde, esquecimento, trabalho. Essa é a questão número 1. Questão número 2. Que nome recebe a descoberta científica de que trata o texto? Questão número 3. Quem foi o estudioso responsável pela descoberta? E a questão número 4. O que a curva do esquecimento informa? Questão número 5. Que tipo de representação é feita para exemplificar a curva do esquecimento? É uma foto? É um gráfico? Ou é uma tabela? Número 6. Segundo a curva do esquecimento, depois de quantos dias de estudo o estudante se lembrará de apenas metade do que leu? Então, essas são as informações que você vai coletar. Vai pausar esse vídeo e aí você volta para a nossa correção. Pronto? Podemos corrigir? Então, vamos lá. Na sua primeira questão, você tem as opções. Memória, que aparece no texto. Se você marcou memória, você acertou. Nós temos estudo e esquecimento. Se você marcou essas 3 opções, você acertou. Se você não marcou, você faz a correção. A prof está indo muito rápido, não estou conseguindo. Para o seu vídeo. Você tem esse tempinho. Para o vídeo, vai lá, apaga e responde. Questão número 2. Que nome recebe a descoberta científica de que o texto trata? Lembra que eu falei que vocês precisavam lembrar que isso era bem importante? Então, o nome é a curva do esquecimento. Pessoal, lembra lá, letra maiúscula para começar a sua resposta. Cuidado com os erros ortográficos. E ponto final no final da sua resposta. Vou dar um tempinho, você pode pausar, copiar a sua resposta e corrigir a sua resposta, ver se está tudo certinho. E para a próxima. Lá na questão número 3, quem foi o estudioso responsável pela descoberta? Lembra que eu falei que ele tinha um nome bem difícil? Volta no texto, procura o nome do Hermann lá e copia o nome dele bem lindo, ou corrige a ortografia, verifique se você não errou nada. Número 5, nós temos lá as opções na número 5 sobre que tipo de representação é feito. É uma foto? É um gráfico ou é uma tabela? É um gráfico, né? Então, você marca lá a opção do gráfico. Número 6. Segundo a curva do esquecimento, depois de quantos dias de estudos o estudante se lembrará de apenas metade do que leu? Na questão número 6. Nós temos a questão número 4, que está perguntando o que a curva do esquecimento informa, que a prof acabou esquecendo, acabei pulando lá para frente. No segundo parágrafo da página 28, você consegue ler. Se você colocou com outras palavras, não tem problema. Essa é a questão 4, retomando, tá? Questão 4, o que a curva do esquecimento informa? Se você chegar nessa questão e ficar meio na dúvida, na hora da resposta, não tem certeza que usou as palavras certas, o segundo parágrafo da página 28 traz a resposta para você.
é o quanto de informações o nosso cérebro é capaz de reter durante uma hora de estudos. Então, vai no segundo parágrafo, verifica a sua resposta e faz as correções. Número 5 já respondemos, já corrigimos. Número 6, segundo a curva do esquecimento, depois de quantos dias de estudo, o estudante lembrará apenas da metade do que leu. Então, também está bem simples, está lá no texto. Depois de um dia, nós já temos apenas 50%, né, dessas informações. Vamos lá. Então, este é o conteúdo da nossa aula de hoje. E a prof vai explicar para vocês agora uma atividade que você vai fazer depois. Vai lá, descansa um pouquinho e aí volta nessa tarefa do para casa. É o exercício 7 e 8 da página 30 do seu material. Você vai ler... Vamos começar a aula revisando o conteúdo de ontem. Eu posso dizer que eu entendi, professor? Sim, pode sim. Aprendi que... Como nós estamos conversando sobre as atividades que vocês realizam, e tem também aquela atividade do para casa, vocês estão fazendo as atividades em casa, mas esse é um extra. Brinca um pouquinho, descansa um pouquinho e retoma o conteúdo para você não esquecer. Você vai responder lá na página 30 da sua apostila os exercícios 7 e o exercício 8. Exercícios 7 e 8. Bem simples, precisa de interpretação de texto. É só prestar bastante atenção que você consegue sem nenhum problema. O texto apresenta uma série de dados numéricos como resultado dos estudos apresentados. Releia o texto e organize na tabela a seguir os dados disponíveis. Presta atenção, porque há dados que não foram detalhados. Por isso, alguns espaços vão ficar vazios, então não tem problema. O que você vai fazer? Vai identificar antes da leitura, antes de ler. Tem conteúdo lembrado? Não, você não fez a leitura, né? Então, você já sabe que é um espacinho livre. Tempo de revisão recomendado. Momento da leitura. Dia seguinte, 7º dia, 30º dia. São todas informações que você tem no texto. Você vai pegar essas informações para responder. No diagrama aqui, organize essas informações. Ó, você vai prestar atenção principalmente nessa parte aqui, ó, que é o título. Curva do esquecimento. E aí você segue as orientações. Tem flechinha para cima, para baixo, para os lados. Cada orientação que você seguir, você vai chegar em uma resposta. Mas para isso, você vai precisar verificar o texto, tá bom? Na próxima aula, nós faremos a correção dessa atividade. Então vai lá, capricha na tarefa, pede ajuda para um adulto se você precisar. E na próxima aula, nós faremos a correção. Até a próxima!